Antes tarde do que nunca, não é? E agora, né, diferencial. Agora temos aqui uma câmera, tem um diabo de um tripé, a iluminação agora como é que tá. E agora dá pra ver até minhas figurinhas aqui, ó. Tem as figuras aqui, meus livros e muito Star Wars. Só um pouquinho de coisa. Só um pouquinho. Mas bem, agora sim, com o cenário novo, vamos voltar ao assunto do vídeo aqui, não é mesmo? No último dossiê, nós começamos a maratona de dossiês referente ao projeto Shadow, em que nós começamos com o nosso Ed favorito. Porém, vocês sabiam que ele tem uma transformação exclusiva? O quê? Bom, pelo menos em um universo alternativo. Hoje é o dia do dossiê do Chaos Shadow, a forma exclusiva do Ouriço Negro nos quadrinhos da Archie Comics. E também com esse vídeo eu irei começar os dossiês da série Sonic referente às transformações também, em que justamente ao invés de falar dos personagens, eu irei focar o vídeo 100% naquela transformação do personagem. E justamente com isso eu já quero adiantar também que nessa maratona de dossiês do Projeto Shadow, eu não irei falar da forma Super em si, porque, bem, a forma Super, por mais que o Shadow tenha, ela é uma forma bem mais geral. E eu acho melhor, mais interessante, apresentar para vocês uma forma bem menos conhecida, não é mesmo? Ah, e vale a pena ressaltar que mesmo falando que essa forma veio da Archie Comics, vale a pena ressaltar que justamente essa forma não aparece em nenhuma outra mídia, nem mesmo as mídias canônicas dos jogos. Então justamente não considerem as informações passadas nesse vídeo, não levem para o cânone principal da série, beleza? E bem, sem mais enrolação, sejam bem-vindos de volta ao Natureza Nerd, dessa vez de cenáriozinho novo, microfone e tripé. Agora só falta investir num computador e num apresentador. Vamos começar o vídeo! Bem, como eu falei, essa forma surgiu pela primeira vez e unicamente na Archie Comics, para ser mais específico na edição 182 no ano de 2007. E justamente para a gente começar bem, para a gente dar o pontapé inicial para explicar essa forma, vamos justamente explicar por que necessariamente essa forma é exclusiva do menino Shadow. Bem, vocês lembram que justamente no dossiê do próprio Shadow, que o próprio Shadow ele tem uma facilidade maior de utilizar as esmeraldas do caos, a energia do caos em si. E bem, o porquê do Shadow ter essa facilidade da manipulação das energias do caos, oficialmente nós não temos nenhuma resposta. Porém, justamente nesse mesmo vídeo eu apresentei uma teoria que pode ser uma explicação. Isso se deve que justamente no DNA do Shadow ele tem justamente parte das energias do caos. Isso graças ao Chaos Drives. E bem, mantenham isso em mente. Vocês também lembram que justamente eu falei que o trunfo do nosso menino Shadow se trata basicamente dos seus anéis inibidores, que justamente são anéis que ele mantém nos seus punhos e pés e que ao liberar ele explode seu poder, né? Ele explode de energia do caos. Entretanto, nos quadrinhos, o próprio Ian Flynn, pois é, nessa época o Ian Flynn já tinha entrado para trabalhar nos quadrinhos da Archie, ele justamente decidiu elevar essa ideia bem mais. Ao invés do que acontece nos jogos e na mídia canônica, ao liberar seus anéis inibidores, o próprio Shadow ele atinge uma forma diferente, em que justamente o seu corpo fica vermelho com uma aura vermelha, justamente representando as energias do caos, assim como seus olhos e pupilas somem completamente. Já no pós-reboot, a transformação foi bem mais simplificada, com o Shadow recebendo apenas uma aura semelhante ao fogo, se assemelhando muito mais ao contexto canônico na época do próprio Sonic 2006. Mas na arte ainda continua sendo considerada uma transformação. Agora falando de forma mais aprofundada das aparições dessa forma, ela apareceu pela primeira vez, como eu falei, na edição 182, em que o nosso menino Shadow teve que utilizar essa forma contra ninguém mais e nada menos que o Knuckles, em que justamente o Knuckles havia se convertido para o lado negro da força e ele foi possuído por uma poderosa e antiga entidade conhecida como Enerjak. E adivinha? Temos um dossiê dele também aqui no canal, confere aí. Bem, nessa edição, o Sonic e o Shadow estavam lutando contra Knuckles, agora Enerjak. Porém, justamente por perceberem que seu inimigo era extremamente poderoso, o Shadow se viu obrigado justamente a retirar seus anéis inibidores e literalmente disparar um Chaos Blast na fuça do Enerjak.
e em seguida partiu pra cima pra porrada contra a entidade. Porém, essa forma se demonstrou completamente inútil perante a entidade, pois sendo completamente obliterado. Pois é, nem quando o Shadow tem uma forma nova, quando ele ganha, quando ele usa essa forma, ele tem uma vantagem. Tá parecendo bem mais o Vegeta. Agora bem, edições bem mais à frente, o Shadow utilizou essa forma novamente para desviar o tiro da Doom Laser. Isso foi em uma edição em que Sonic, Shadow e Rouge se infiltraram na torre do próprio Eggman para detê-lo. E bem, após ver que todas as suas tentativas falharam, Shadow reuniu toda a sua energia do caos, retirou seus anéis inibidores e atingiu a forma de Chaos Shadow, e utilizou seu Chaos Control para desviar o tiro da Doom Laser, justamente de destruir toda a Mobotrópolis. Só que justamente o esforço e o cansaço físico para ativar essa forma foi tanto que o próprio Shadow perdeu a consciência, caiu literalmente, porém ele foi salvo a tempo pelo próprio Sonic, que conseguiu o resgatar. E bem, na era pré-reboot essa foi a sua última aparição, mas na era pós-reboot ela apareceu uma vez, em uma missão em que justamente o Team Dark tiveram que deter a volta da Black Arms, em que justamente eles foram a bordo do Cometa Negro, em que o Shadow se viu contra o general deles, o Morte Negra, e que o Shadow justamente retirou seus anéis inibidores e ativou a sua forma Chaos. Mas bem, o próprio Shadow usou essa forma bem rapidamente, já que essa forma foi justamente o suficiente para o Shadow destruir o seu adversário usando o grandiosíssimo Chaos Blast. E agora, justamente falando um pouco das capacidades dessa forma, há justamente o Shadow liberar seus anéis inibidores, e como o próprio nome fala, são anéis que inibem, que delimitam seu poder. O Shadow tem todo o acesso às energias do caos, se tornando extremamente poderoso e com justamente energia ilimitada, justamente se transformando em um ser de puro poder bruto, aumentando todas as suas capacidades ao máximo, chegando ao ponto que o Chaos Blast poderia destruir toda a Mobotrópole, além de lutar brevemente com o próprio Energek. Tudo bem que ele perdeu, mas mesmo assim ele conseguiu trocar uns socos com o próprio Energek, e além de desviar um laser capaz de destruir também toda a Mobotrópolis e o Eggdomo. Mas justamente usar esse poder não é as mil maravilhas. Como eu já falei, esse poder requer do próprio Shadow um enorme esforço físico, sendo justamente apenas uma transformação temporária, devido justamente ao uso excessivo da sua energia vital, o fazendo literalmente ficar extremamente cansado. Se for a efeito de comparação, o Chaos Shadow é como se fosse o Kaioken do Goku de Dragon Ball, por exemplo. Agora falando rapidamente sobre as curiosidades dessa forma. Oficialmente, nos próprios quadrinhos da arte, essa forma nunca recebeu a forma de Chaos Shadows. Assim, no sentido que o Shadow nunca se denominou Chaos nessa forma. Entretanto, o nome dessa forma foi justamente dito num livro que lançou a parte um bom tempo depois, na Enciclopédia de Mobius, em que temos uma seção exclusiva falando do Chaos Shadow. E também vale a pena citar que justamente nos quadrinhos da arte, o menino Knuckles também ele tem uma forma exclusiva, que se chama, olha só, Chaos Knuckles. Inclusive eu poderia ter falado dessa forma quando eu fiz os primeiros dossiês voltados para a série do Knuckles. Fazer o que? Vai ficar para outra oportunidade. Entretanto, mesmo com nomes semelhantes, essa forma do Knuckles ela é um pouco diferente da do Shadow, principalmente no sentido de contexto. Bem, já começa no quesito de aparência, visto que literalmente o Knuckles vira verde, mas no sentido de contexto é que o Knuckles ele é literalmente uma esmeralda mestre viva, porque ele também tem DNA das esmeraldas. Campenders, coisas de Campenders. E para finalizar, assim como justamente eu citei o vídeo todo, essa forma é exclusiva da Arte Comics. Enquanto justamente em outras mídias, como justamente em Sonic 2006, Sonic X e em propriamente Sonic 3, essa forma é apenas um leve boost de poder do Shadow. E bem, é isso. Espero justamente que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado dessa volta do canal. De cara nova, né? Agora vou justamente tentar aparecer em todos os vídeos agora, né? Agora que temos pelo menos um cenário mínimo, pelo menos. E justamente eu acho que só por essa organização, só por esse investimento que eu tô fazendo no canal, né? Microfone, tripé, enfim, acho que já merece seu like e comenta aqui no canal, não só sobre o vídeo, mas o que você achou daqui.
Eu fiquei sumido por um tempo porque, né, resolvendo coisas da vida, mas vamos voltar aqui com força total aqui no canal, beleza? Espero que tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, muito obrigado pelos 500 inscritos. E é isso, vamos continuando nossa maratona do Projeto Shadow. Um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu galera, até mais e... fui! Step forward, 2 steps